Olá, eu sou a Amandine Vidal, sou chefe nómada e naturopata, mentora da Do Bem, e hoje estou na cozinha do Bem para vos apresentar duas receitas do outono. Hoje vamos cozinhar juntos biscoitos de castanha e um pão ao bolo de abóbora. Estas receitas são feitas com ingredientes sazonais e vêm todos da mercearia Alecrim aos Molhos, em Lisboa, que nos trouxe estas belezas todas. Então, vamos começar pela receita das bolachas de castanha. É uma receita muito simples, sem glúten, sem açúcar. Porquê é que não vamos utilizar açúcar nesta receita? A farinha de castanha é muito rica em hidratos de carbono e ela tem um sabor adocicado, por isso o resultado final vai ser doce. Vamos pôr 150 gramas de farinha de castanha. A farinha de castanha é muito saciante e foi utilizado durante séculos em períodos de frio, quando as pessoas não tinham muitas opções de alimentos à sua volta, e a castanha, a farinha de castanha, salvou muitas populações da fome. 150 gramas. Vamos misturar o resto dos secos. Vamos usar sementes de sésamo, também são muito ricas em ferro e vão trazer um sabor maravilhoso para esta receita. Então, são 20 gramas, mais ou menos, deve ser 2 colheres de sopa. Vamos usar um bocadinho de levedura. Esta é uma levedura sem glúten, vai ser uma colher de café de levedura sem glúten. Podiam utilizar também bicarbonato, se tiverem bicarbonato em casa. Uma pitada de sal. Porquê que pomos sempre uma pitada de sal nas sobremesas? Porque o sal é um exaustor de sabores, então ele vai trazer mais sabor à receita. E utilizar também pepitas de chocolate. São pepitas de chocolate preto. Vamos cortá-las para ser mais fácil de trabalhar a massa depois. Esses biscoitos, essas bolachas, são bolachas que vão ficar bem rijas, bem secas. São mais ou menos 20 a 30 gramas de pepitas de chocolate. Vamos colocar as pepitas de chocolate aqui dentro, misturar um bocadinho os secos. Vamos misturar. E agora vamos adicionar os elementos úmidos. Eu costumo utilizar o xarope de ácer, mas podem usar xarope de agave, açúcar integral, se acharem que essas bolachas não são suficientemente doces. Então, vamos adicionar o puré de amêndoas. Isto vai trazer um bocadinho de gordura às bolachas. Então, 35 gramas, estamos quase. Sim, deve ser uma colher de sopa bem cheia. Eu vou raspar, eu utilizo muito os dedos na cozinha. Se tivermos as mãos limpas, não há problema nenhum. Vamos adicionar um ovo. Para quem não quiser mesmo utilizar o ovo, podem fazer um ovo de linhaça. O ovo de linhaça, em princípio, mistura-se uma colher de sopa de sementes de linhaça, podem ser as loiras ou as castanhas, e adiciona-se mais 2 ou 3 colheres de água. Espera-se um bocadinho, porque a linhaça tem a particularidade de libertar mucilagem, e é essa mucilagem que vai permitir a massa ficar mais junta. Então, vamos começar por misturar aqui os secos com o ovo e o puré de amêndoas. Depois vamos acrescentar leite vegetal, pode ser qualquer leite vegetal. Hoje estamos a usar um leite de amêndoas, tem menos açúcar, mas podem usar um leite de soja, um leite de arroz, qualquer leite vegetal. São mais ou menos 20 gramas. Porquê é que decidimos fazer hoje duas receitas doces, sazonais e saudáveis? Porque neste período mais frio, do outono e do inverno, precisamos de comida mais aconchegante. Até porque o nosso corpo tem que lutar contra o frio, micróbios, doenças que andam por aí quando o frio chega. E também, nós mulheres, temos um ciclo e, segundo o período do nosso ciclo, às vezes apetece-nos comer alguma coisa doce. Eu aconselho amassar esta massa com as mãos e, no fim, vamos ter uma bola que vai ser fácil de trabalhar. Todas as receitas sem glúten não são tão fáceis de trabalhar como as que têm glúten, porque o glúten vai agir como uma cola nas receitas. E quando se faz um bolo ou bolachas sem glúten, às vezes elas desfazem-se mais facilmente. Por isso eu depois vou-vos mostrar um truque para poder trabalhar esta massa. Isto já está a ficar assim uma bola. O truque aqui vai ser entalar esta massa entre 2 folhas de papel vegetal para poder trabalhá-las e ter uma espessura assim adequada antes de a pôr no forno. Temos aqui a massa para as nossas bolachas e agora vamos pré-aquecer o forno a 160, 170 graus, não pode ser um forno muito quente. Então, quando se trabalha uma massa sem glúten, o truque é sempre de entalar a massa entre 2 folhas de papel vegetal. Então, vamos pôr aqui a massa no meio e vamos utilizar o rolo da massa. Então, vamos colocar aqui a massa no meio. O que eu gosto de fazer antes de pôr a folha de papel vegetal é trabalhá-la só um bocadinho assim, porque nós queremos depois que seja uniforme, na medida do possível, não é? Temos aqui a nossa massa. Podem fazer
mais fininha, mais grossa, depois isso vai ter uma influência no tempo de cozedura, não é? Podem cozer assim e depois partem quando estiverem arrefecidas, mas também podem, se quiserem, usar uma faca, põem-se aqui na pontinha, é assim, só dar assim uma forma e depois assim quando saírem do forno vocês já têm aqui uma forma mais bem feitinha. E depois vamos levar ao forno 15 a 20 minutos. Se quiserem anotar esta receita, ela está escrita por baixo do vídeo. Então, vamos fazer a segunda receita, que é um pão de butternut, ou um bolo de butternut. Eu gosto muito deste bolo porque dá para comer com alimentos salgados por cima, mas também dá para comer com doce, com quadrado de chocolate preto, fica ótimo também. Vamos começar por cortar e descascar a nossa butternut. Assim, que é muito fácil de tirar. Se vocês tiverem tempo e vontade, podem guardar estas sementes e desidratá-las. Eu gosto de descascar a butternut desta maneira, com uma faca muito bem afiada, tenham cuidado. Vou dando assim a volta à minha butternut. Mas esta abóbora também pode ser descascada com isto. Agarram bem e depois tiram assim a pele por camadas, como se fosse uma batata. A primeira parte desta receita tem que ser com a nossa butternut, porque vamos ter que a cortar em pedacinhos para cozê-la, porque vamos precisar de fazer um puré de butternut para incorporar no nosso bolo. Eu vou cortar grosseiramente e vamos cozer depois numa panela de água a ferver. Quanto mais vocês cortarem os legumes pequeninos, mais rápido cozem. Então, já cortamos a nossa butternut. Ok. Então, podem espetar com uma faca para ver se a butternut está cozida. Vamos apanhar aqui e está bem mole. Então, a nossa butternut está cozida e vamos pô-la aqui para triturar. Se vocês não tiverem nenhum aparelho assim deste género em casa, ou até se nem tiverem uma varinha mágica, porque estão a acampar, por exemplo, não sei, isto pode ser desfeito com um garfo, porque a butternut está super bem cozida e podem esmagar. Então, vamos iniciar agora a mistura para o nosso bolo de butternut. Vamos começar por misturar os secos todos. Nesta receita, que é uma receita também sem glúten, eu vou utilizar a farinha de trigo sarraceno. As pessoas, quando ouvem trigo, pensam que leva glúten, mas é o nome desta farinha, a farinha de trigo sarraceno. Mas o sarraceno, que é chamado um pseudo-cereal, não tem glúten. O que eu gosto de fazer de vez em quando nas receitas é utilizar a medida de uma taça, e nesta vai ser assim. Então, vamos pôr uma taça de farinha de trigo sarraceno. O trigo sarraceno é muito interessante em períodos como o outono ou o inverno, porque é um cereal que aquece o corpo. E quando as temperaturas baixam, é sempre interessante aquecermos o corpo. Então, uma taça, vamos pôr aqui a taça. Podem utilizar fermento químico, eu vou utilizar para esta receita bicarbonato alimentar, tem que ser bicarbonato alimentar. Vamos pôr uma colher de café de bicarbonato alimentar. Quando usarem bicarbonato alimentar numa receita, a única coisa que é preciso depois é ativar o bicarbonato alimentar. E isso faz-se com vinagre, vamos utilizar vinagre de cidra, mas também pode ser com limão, tem que ser alguma coisa ácida, que vem aqui despertar o bicarbonato. Vamos pôr um bocadinho de sal, assim, um bocadinho a olho. E o que eu gosto nessa receita é que vamos utilizar também ervas aromáticas. Eu tenho aqui alecrim, que é uma planta excelente para o fígado, para a detox, mas também para o sistema imunitário, é antibacteriano. Então vamos pôr uma colher de café de alecrim. E isto é uma mistura de ervas. Temos aqui tomilho, alecrim, orégãos e também vamos pôr uma colher de café. Estas ervas aromáticas ficam muito bem com a abóbora. Temos aqui os nossos secos, vamos dar aqui uma misturada e depois vamos acrescentar os elementos úmidos. Temos aqui o nosso puré de abóbora butternut e a medida vai ser a mesma. Vai ser uma taça de puré de butternut. A abóbora butternut é muito interessante porque tem imensas fibras. Esta cor é o beta-caroteno, que é um antioxidante que ajuda as nossas células a lutarem contra os radicais livres. Tem vitamina A, tem vitamina E, que vem apoiar o nosso sistema imunitário. A vitamina E é também muito boa para a pele e tem hidratos de carbono saudáveis. Então, uma taça, vamos usar a mesma medida, há bocado. Então, vou misturar agora com o resto dos secos. Vamos colocar também 1/3 de taça de azeite. Eu estou a usar a mesma taça para tudo, porque isto vai ser tudo misturado. Temos mais ou menos 1/3. Consumir gorduras de boa qualidade também é muito importante e o azeite é uma delas. E vamos utilizar agora uma meia taça de água. Meia
taça de água. Esta receita também é muito simples. E o vinagre de cidra. Vou pôr 2 colheres assim de vinagre de cidra para ativar o bicarbonato. Pronto. E agora é misturar isto tudo. Vamos a isto. A nossa massa para o bolo de butternuts. Este bolo não vai ficar muito alto porque leva pouco fermento, não leva massa-mãe e é sem glúten, por isso é normal ele ficar assim meio baixinho e mais condensado. Então, temos aqui a nossa massa para o pão de butternuts e vamos colocá-la numa forma. Eu gosto de utilizar esta, mas podem utilizar uma redonda. O que eu gosto nesta é que dá assim um aspecto de cake, de pão. E eu não vou pôr diretamente, eu gosto de usar papel vegetal. Um truque aqui, amassar o papel vegetal. E ele depois é muito mais fácil de colocar. Vamos pôr assim. Não é completamente necessário, mas eu gosto de sempre pôr um bocadinho de azeite para untar. Ponho só aqui um bocadinho. Vai o nosso pão de butternuts. Então, temos aqui o nosso pão. Eu vou fazer assim para ficar mais uniforme e depois vamos pôr aqui um bocadinho de sementes de abóbora. Mas podia ser as sementes de girassol, de sésamo, o que vocês quiserem. O nosso pão de butternut vai agora 45 minutos ao forno. O forno está em 180 graus e depois vamos deixá-lo, antes de o cortar, deixem arrefecer. Vamos a isto. Então, temos aqui as nossas duas receitas doces para o outono. As bolachas de castanha, o pão de butternut, que foi aqui barrado com queijinho fresco, pimenta, sal e salsa. Essas duas receitas são muito nutritivas, são feitas com ingredientes sazonais e vêm apoiar o nosso corpo no outono, que precisa de aconchego, energia e enraizamento. Bom apetite e voltamos-nos a ver no próximo episódio.